Queridos, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Abra comigo no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se não a vós parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades a quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou ao deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, é opção de vocês. Porém, Josué diz: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Espírito de Deus use da minha vida a falar ao teu coração nessa noite. O livro de Josué é um livro que nos inspira, é um livro que nos faz parar para dar uma devida atenção a ele e aprender um pouco com a história de Josué. Uma história que aconteceu alguns milênios de anos atrás, mas que se encaixa e serve como testemunho e inspiração para a vida de todos nós, porque Josué viveu em um tempo diferente, Josué viveu estilo de vidas diferentes, mas alguns embates da vida, algumas crises, alguns percalços da sua história é bem similar ao que vivemos hoje. Muda-se o tempo, muda-se a época, mas as situações vão se repetindo em casas, em famílias, em casamentos. Então o que é que nós aprendemos com Josué? Se puder colocar para mim Josué capítulo 1, o verso 1, esse versículo mostra logo o entendimento do que foi a vida desse menino. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Nun, não sei falar em hebraico, ministro de Moisés, e lhe ordenou. Segure esse texto, pode segurar. Pode passar o 2, vai firmar mais o que eu quero falar. Moisés, meu servo, morreu, e agora levanta e atravessa o Jordão, tu e todo esse povo, para herdar a terra que eu jurei que daria aos seus pais. O que está acontecendo aqui? Esse versículo 1 e 2 retrata toda a história difícil que Josué teve. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Primeira coisa que você tem que entender da vida de Josué, até ele pronunciar que ele e a casa dele serviria ao Senhor, ele tinha tudo para não ter uma casa e não ter uma família. Por quê? Primeira dificuldade, o contexto que ele nasceu. Ele nasceu no Egito, dentro do maior cativeiro que existiu, que é o cativeiro egípcio, que durou aproximadamente 430 anos. Ele nasceu naquele contexto escravo. Ser escravo na época ele tinha um lugar para morar, comida para comer, e tinha que trabalhar até 16 horas de serviço braçais. Ele não tinha direito de ir e vir, ele não tinha direito de escolha, ele não tinha direito de realizar sonho, ele não tinha direito de escolher o que poderia comer, o que não poderia comer, que nem a gente. No começo do mês a gente escolhe um pouquinho mais, no final do mês a gente escolhe um pouquinho menos. Ele não podia escolher o mês inteiro, porque era privações, pão, água e pão, pão, água e pão, caldo, era isso que eles comiam. É nesse contexto que ele está nascendo. Ele nasce escravo, ele nasce debaixo de um jugo, ele nasce tendo que trabalhar de uma forma escrava, sendo espancado, chicoteado, açoitado, mas nada que não possa piorar. Piorou. Ele vê dentro daquele cativeiro, quando o texto está dizendo no versículo 1, ele é filho de Nun,
ele vê uma das maiores atrocidades acontecer na sua frente. Qual? Ele vê o seu pai ser espancado, pastor Rogério, até a morte à sua frente. Soldados egípcios estão chicoteando seu pai, já de idade, e ele está vendo os soldados matar o seu pai, e ele não pode fazer nada, porque se ele reage, ele poderia morrer também. Parece que eu vejo a cena, soldados chicoteando seu pai, e hebreus segurando Josué na sua fúria, porque ele queria reagir, ele queria defender. Eu paro para pensar a mente desse rapaz, eu paro para pensar as emoções desse rapaz, vendo o grande espelho da sua vida, porque para o filho, o pai é o seu primeiro grande herói, morrer, e não poder fazer nada, morrer, não poder o defender, mas nada do que não possa piorar. O historiador Flávio Joséfo dos Hebreus, contando a história dos hebreus, vai dizer que 3 meses depois de ver o pai morrer, ele vê a mãe também sucumbir, morrer dentro daquele cativeiro. Então, pai e mãe sepultados dentro do cativeiro. Ele, jovem agora, acredito que tinha tudo para se rebelar, para ser um revoltado, para ser um dramático, para ser um vitimista, e as situações corroboravam para que isso acontecesse, porque nós somos resultado do ambiente que nós crescemos. Ele cresceu num ambiente dramático, trágico, ele cresceu num ambiente de escravidão. O ambiente que nós crescemos revela o reflexo que temos na vida hoje. Ambientes de dificuldades, ambientes de miséria, ambientes de escassez, ambientes que não fomos amados o suficiente. Eu cresci num ambiente de abandono, fui abandonado. Ambientes de rejeição, eu cresci num ambiente, meus tios olhavam para mim e diziam: isso não vai prestar, isso não vai dar em nada, isso vai dar para ruim. O moleque vai perder sem pai. Então, eu cresci num ambiente ouvindo palavras destrutivas ao meu respeito. Palavras que queriam determinar o meu futuro, o meu amanhã. Então, querendo ou não, ao longo da vida, nós vamos refletindo isso. Refletindo. O que eu refleti, por exemplo, com o ambiente que eu cresci? Eu facilmente tinha sentimento de rejeição. Por exemplo, se eu ligasse para o Fernando me atendesse, eu ficava: mas por que ele me atendeu? Ele não quer falar comigo? Será que ele está chateado comigo? Será que, o que houve? O que eu fiz? Pô, eu não fiz nada. No dia que ele precisou, eu respondi. No dia que ele precisou, ele falou. Automaticamente. Entendeu? Automaticamente eu vou pensar isso. Eu ficava assim, eu sofria dessa forma. Eu sofria com esse sentimento de rejeição. Por exemplo, sentimento que eu carregava muito comigo, que era o do abandono, quando alguém perguntava: e aí, você é do Rio de Janeiro? Nas minhas viagens que eu fazia, sou. E aí, como é que é lá, tal? Tem pai? Tem. Não. Ai, meu pai me abandonou. Aí eu gostava, eu fazia um drama, rapaz. Sabe aquele cachorrinho que caiu da mudança? Aquele cachorrinho, aquele gatinho do Shrek? Aí eu fazia: meu pai me abandonou, então, a vida é difícil, cara. Aí as pessoas falavam assim, eu gostava quando as pessoas falavam assim: que dó, rapaz. Você foi crescer. Aí me fazia bem, mas tem alguém que está com dó de mim e tal. Era o pior sentimento que eu poderia sentir. Então, eu gostava, logo quando começava, eu falava assim: não, mas eu fui abandonado, eu nunca conheci meu pai, e meu pai me deixou, meu pai me abandonou. Reflexo do ambiente que eu fui criado, que eu fui gerado. Então, nós trazemos muitas coisas. Josué tinha tudo para ter um reflexo desse ambiente de revolta. Ele tinha tudo para entrar numa gangue. Ele tinha tudo para criar um plano para tentar matar Faraó. Eu acredito que tudo isso passou pela cabeça dele. Eu acredito que tudo isso passou pelo sentimento dele. Ele falou: vou tocar o rock mesmo. Deus, promessa. Se Deus tem promessa e existe, por que ele permitiu toda a nossa nação se tornar escrava no Egito?
Se Deus é Deus e existe mesmo, por que Ele permitiu o meu pai morrer na minha frente e Ele não fez nada, eu não pude fazer nada? Todos os sentimentos que nós, seres humanos, sentimos em meio a se deparar com as crises que enfrentamos na vida. Então, isso poderia levar ele a um ambiente terrível. Sem você perceber, isso nos leva a ambientes que nós nem sabemos por que chegamos lá e dificilmente conseguimos sair de lá. 80% dos jovens que vão às drogas não vão às drogas porque gostam de drogas. Até porque droga não é saboroso, não é algo maravilhoso. A primeira experiência é até ruim, ela é viciante. Elas vão para as drogas por causa do ambiente de aceitação. Porque às vezes a casa não aceita, a família não aceita, o pai não aceita, ninguém aceita. E chega lá, o cara fala assim, senta aqui, mano, vamos dar um teco, vamos esquecer da vida. Está difícil para você e para mim também. A maioria das pessoas que são iniciadas na bebida, são iniciadas por causa disso. Cara, senta aí, vamos tomar um copo, cara. Vamos afogar as nossas mágoas. Vamos contar sobre as nossas vidas. Nós somos iniciados. Nós participamos de ambiente onde nós somos aceitos. A maioria das pessoas entram na prostituição, não é porque gostam da prostituição, é porque é o ambiente que vai ser aceito, que vai ser ouvido, que vai ser ouvida, que vai ser amado, que vai ser amada, que vai ser desejado, que vai ser desejado. E isso, a gente poderia ficar aqui, fazer dessa noite um seminário para falarmos tudo que esse ambiente pode gerar. O que nós precisamos entender que há um favor de Deus que sempre vai nos alcançar em detrimento da situação que estamos vivendo. O favor de Deus alcançou Oséias, que agora é Josué. Como, pastor? Já que o pai e a mãe morreu e ainda ele era jovem, ele vai para dentro da casa de Joquebede, para dentro da casa de Anrão, que são primos. Ele vai ser primo diretamente de quem? Ele vai ser primo de Arão. Ele vai ser primo de Moisés. Naquela época, Moisés já não estava mais na terra do Egito. Moisés já tinha ido para a terra de Midian. E lá em Midian estava sendo preparado por Deus para voltar, para libertar os egípcios da escravidão. Então, Oséias, Josué, está dentro da casa de Joquebede. Essa casa representa o quê? Essa casa representa as promessas de Deus sendo mantida viva todos os dias. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer, e o historiador vai contar, que Anrão, que morre dentro do Egito, ele morre, Fernando, mas ele morre deixando vivo no coração da família que a qualquer momento Deus levantaria um libertador para tirar eles de Israel. Ele nasce dentro do cativeiro e ele morre dentro do cativeiro, mas ele acreditava que aquele cativeiro, por mais que estava longo demais, ele teria uma data para terminar. E que na esperança e no coração dele, eles viriam a promessa de Deus se cumprir. Deus levantaria alguém. Então, em meio a traumas, em meio a percas, em meio a dores, em meio às situações difíceis, Deus pega Oséias, Josué e coloca dentro de um ambiente onde ele passaria a ser renovado, restaurado, para dizer: ainda que daqui para trás você viveu os piores pesadelos, você não pode alterar nada do que você viveu daqui para trás, mas a partir dessa casa, Josué, você terá a possibilidade de mudar tudo que ainda você vai viver. Esse é o segredo de servir a Deus. Esse é o segredo de estar na casa de Deus. Essa é a verdade máxima da nossa vida. Qual? Não podemos mudar nada de hoje para trás. Não podemos mudar uma vírgula. Renato, você pode mudar a forma de me contar o que foi a tua vida, mas mudar os fatos não consegue. Cezinha, você pode até me ocultar alguma coisa que você possa ter feito, mas lá no teu coração, no teu íntimo,
você sabe o que você fez até hoje, as coisas que você cometeu, os lugares que você foi. Então, não podemos mudar nada. E aqui que está o entendimento que nós precisamos ter, porque é disso aqui que o diabo se aproveita. Do que, pastor? De hoje para trás. É nessa lacuna que ele entra. E ele quer, sobe aqui, bebê, correndo. Não, pode ficar aí. Vem aqui, Alisson, rapidinho. Bota o tênis, isso, para não cair. Fica aqui. Isso, solta o plug aí. Pronto, glória a Deus. São Paulino também não? Atlético Paranaense. Que isso, rapaz, tá amarrado. Ninguém torce por Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Curitiba, ninguém torce. Mas tá bom. Vira para lá. Fica de lado assim, ó, comigo aqui, ó, assim, ó. Aí, ó, aqui. A nossa vida tá assim, ó. Nós temos um destino ali na frente. Mas por algum momento, Alisson, da nossa vida, o diabo faz isso aqui, ó. Aí ele coloca ali, é como se a gente fosse um fantoche. Ele faz assim com a sua cabeça, ó. Tá vendo o seu passado? Tá vendo o ambiente, a situação? Às vezes esse ambiente é tão forte que quando ele virou a sua cabeça, ele consegue fazer com você assim, ó. E ele te vira para trás. E você fica preso a tudo que está lá atrás. A tudo que você viveu, a tudo que você sofreu, a tudo que pensaram, a tudo que disseram, a tudo que você fez. E aqui está a grande luta da nossa vida. Qual, pastor? Romper com esse passado. Romper com essas situações. Definir dentro de nós, de hoje para trás eu não mudo nada. Não altera. Já foi, já fez, já cometeu. Foi bom ou ruim, mas já foi. Você precisa permitir que Deus te coloque num ambiente onde a promessa será mantida, que ao invés de uma mão que vira você para o passado, haverá uma mão que vira você para o futuro. E te diga, de para trás, de hoje para trás você não muda nada, mas de hoje para frente, você está num ambiente que a partir desse ambiente, todas as promessas de Deus se cumprirão, Josué, para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. Ei, Josué não sabia, mas o céu sabia. O que o céu sabia? Que a qualquer momento o libertador bateria na casa, na porta da casa que Deus havia colocado ele. Josué não sabia, mas o céu já sabia que a qualquer momento o seu primo Moisés voltaria, e não voltaria como um primo bastardo que foi criado por Faraó, mas viria como um homem que se encontrou com Deus na sarça ardente, e Deus disse para ele: eu mudo, Moisés, a sua vida, e não só a sua vida, através da sua vida eu vou mudar toda a nação de Israel. Obrigado, Alisson. Então Deus, apesar do que você tenha vivido, Ele te deu a oportunidade, Ele te atraiu. Você foi atraído, por mais que você foi convidado, por mais que você foi chamado, mas você foi atraído por Deus para estar na igreja. Você foi atraído por Deus para estar nesse ambiente. Que naquele ambiente que Josué cresceu, que foi a casa de Joquebed de Anrão, Moisés bateu a porta e chegou para dizer que era o libertador. É nesse ambiente que hora mais tarde, mais cedo, você não sabe a hora, mas a qualquer momento Deus vai bater a porta do teu coração. Deus vai bater a porta da sua casa. Deus vai bater a porta da sua família e vai dizer: você viveu os piores dias até hoje, mas através de você, você viverá, você e a sua família, os melhores dias. Deus está dizendo: Josué, você não tem dimensão, você não consegue imaginar o que eu vou fazer na tua vida e através da sua vida. Você não consegue dimensionar que toda dor e processo que você passou, tem duas escolhas que você pode fazer com ele: se vitimizar ou se potencializar. Se vitimizar: Deus me abandonou,
nesse deserto, Deus me abandonou, nessa escravidão, nessa terra do Egito, potencializar. Eu estou num ambiente, numa casa, onde tem uma palavra que ecoa. A qualquer momento Deus vai enviar o libertador e nós sairemos da terra do Egito. Então ele está dizendo, toda dor que nós passamos é por causa do livramento que Deus vai dar. Toda dor que nós enfrentamos é por causa do que eu vou viver no futuro. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga, você que escolhe. Não, fale forte com ele, você que escolhe o que você fará com a tua dor. Se você vai potencializar para você vencer, ou se você vai potencializar para você perder. Balança ele e diga, ó vida, ó céu, ó azar, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Diga para ele, não é essa a fala. Balança a mão dele e diga, tem uma promessa, que a partir de você, toda a sua descendência será mudada. Deu errado para os teus pais, vai dar certo para você. Deu errado na tua infância, a partir de você, toda a infância que existir dos teus filhos serão abençoada. Não é sobre o que eu não posso mudar do passado, mas é sobre o que eu posso viver no futuro. Eu gosto disso. Quem está indo comigo para o futuro, levanta uma, levanta duas, abre a boca e diga, passado eu não estou lá, passado Deus não está lá, passado eu não vou ficar lá. Eu estou dando as costas para o passado, eu estou dizendo, futuro, eu estou indo aí. Meu pai morreu no deserto, meu pai morreu no Egito, meu pai morreu escravo, mas a partir de mim, eu não morrerei escravo. Deus vai abrir uma porta de escape, Deus vai abrir uma porta de livramento a partir de você. Ele vai seguir Josué, ambiente da promessa, o libertador chega. Vem a segunda etapa, a primeira etapa, morte do pai, morte da mãe dentro do cativeiro. A segunda etapa, a morte da maior referência que ele tinha, Moisés. Quem está dando a notícia para ele? O próprio Deus. Está dizendo, Moisés, meu servo, morreu. Aqui há um ensinamento, que para um tempo na nossa vida, Deus levanta referência. Essa referência que Deus levanta, essa paternidade, esse Moisés que Deus levanta, faz parte só de um tempo da nossa vida, só para nos ensinar que chegará uma hora que você terá capacidade de ir sozinho, de viver sozinho. Eu não estou aqui para te levar que nem um carrinho de mão a vida inteira, não. Eu vou te levar até onde der, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, ó, Moisés saiu de cena, e agora é eu e você nesse relacionamento. Bate a mão no ombro de alguém e diga, está chegando um tempo na tua vida que você vai ter um relacionamento direto com Deus, profundo com Deus. Ore com Ele por um minuto aí e diga, se prepare, Deus vai começar a falar com você, Deus vai começar a se revelar a você. Não, pastor, Deus fala com o senhor que é pastor. Por um tempo na tua vida, Deus vai usar desse altar, a minha vida e a dos pastores. Mas Deus está dizendo, vai chegar um tempo de maturidade, que você vai ter que enfrentar as percas e as circunstâncias da vida, e você vai ter que viver um relacionamento direto comigo. Deus me trouxe aqui, Central do Avivamento, para te dizer, está chegando um tempo na tua vida de um relacionamento direto com Deus, íntimo com Deus, perto de Deus. Deus vai falar o teu coração, Deus vai falar a tua alma, Deus vai falar com você através de sonhos. Ei, Deus vai falar com você enquanto você estiver fazendo a caminhada, enquanto você estiver na academia, Deus vai falar com você, enquanto você estiver trabalhando, Deus vai falar com você. Ei, dona de casa, enquanto você passa a vassoura, Deus vai falar com você, enquanto você faz o almoço. Cuidado para as lágrimas quando Deus falar, não cair no arroz, no feijão, vai dar um sabor diferente, aleluia. Mas que Deus vai começar a falar com você, Deus vai começar a falar com você. Deus disse, meu servo Moisés é morto. Ei, até aqui ele serviu para inspirar a tua vida. A partir de agora, Josué, levanta-te,
passa esse Jordão. Pegue na mão de alguém e fala assim, ó, enxuga o choro, as lágrimas, pare de ficar perguntando, se levanta. Ei, deixa eu te dizer, sabe o que é se levantar aqui? Se posiciona, assume o controle da tua vida, a rédea das tuas emoções e diz, se Deus falou, eu vou viver. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, eu vou me levantar. Se Deus falou, eu vou atravessar. Se Deus falou, eu viverei as maiores experiências da minha vida. Não dá para ficar a vida inteira chorando. Não dá para ficar a vida inteira se lamentando. Não dá para ficar a vida inteira esperando que vai descer um anjo, que uma fada vai aparecer, que um bordão vai ser tocado e o cenário vai mudar. Não tem fada, não vai cair anjo, não vai aparecer nada, mas o próprio Deus vai te dizer, se você se levantar, eu vou abrir o Jordão para você passar. Sabe o que Deus está dizendo? Se você se posicionar, todo tipo de dificuldade na tua frente não vai te parar mais. Todo tipo de dificuldade na tua frente não vai te impedir mais. Levanta, Josué. Atravessa o Jordão. Tu e todo este povo. Aqui que eu gosto que Deus já mudou o cenário. Por quê? Porque o menino que tinha tudo para ser um rebelde, um perdido, um órfão, um desamparado, um desiludido, agora Deus está notificando a ele, você é sucessor do maior libertador que eu já levantei na história de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Não pegou? Então pega. Ele seria sucessor de tragédia. Ele seria replicador de traumas. Meu pai morreu, deu errado com meu pai, deu errado com minha mãe, deu errado com todo mundo, vai dar errado comigo, vai dar errado com a minha família, vai dar errado com meus filhos, vai dar errado com a minha geração. Deus está dizendo, você não vai ser sucessor de traumas. Não, eu vou repetir, você não vai ser sucessor de ciclos viciosos que a tua família viveu. Deu errado com o teu avô, está dando errado com o teu pai, está dando errado com você. Deus está dizendo, a partir de você não haverá sucessão de tragédia. A partir de você não haverá sucessão de morte. A partir de você não haverá sucessão de destruição. Não, em você a história muda. Em você o sucesso chega. Em você a bênção flui. Em você outras coisas Deus vai realizar. Deus está dizendo, Josué, Moisés morreu e você vai suceder agora e vai entrar aonde Moisés não entrou, vai pisar aonde Moisés não pisou, vai viver o que Moisés não viveu. Deus me trouxe aqui para te dizer, nós vamos viver o que os nossos pais não viveram, nossos filhos vão viver o que nós não viveram. Nós não seremos sucessores de traumas, de tragédias, de ciclos viciosos, não. Nós somos a sucessão da promessa de Deus. Nós somos a sucessão do sobrenatural. Eu estou sentindo a graça de Deus para pregar essa mensagem. Eu sinto que essa mensagem está entrando como espada no coração de pessoas, na alma de pessoas, e Deus está dizendo, se levanta, se posiciona, não se esconda atrás de dores, não se esconda atrás da tua infância, não se esconda atrás das tuas percas, não se esconda atrás da sua ausência, não se esconda atrás dos seus medos, não se esconda atrás das suas desculpas, não se esconda atrás dos seus argumentos. Dá um catucão na costela de alguém e diga assim, você é bom pra caramba para argumentar, minha filha, meu filho. Diga para ele, Deus está cansado dos teus argumentos. Argumento é desculpa para quem não quer mudar. Argumento é desculpa para quem não quer se levantar. Argumento é desculpa para quem quer ficar preso nesse passado miserável de traumas e de dores.
Deus está dizendo: eu tenho um lugar, e esse lugar que você pisar a planta dos teus pés, eu vou dar. Vai ser a tua herança, vai ser as minhas promessas. Balança alguém aí, pelo amor de Deus, e diga: pelo amor de Deus, meu filho, entende logo. Pelo amor de Deus, para de reclamar. Pelo amor de Deus, para de murmurar. Pelo amor de Deus, para de se vitimizar. Pelo amor de Deus, para de esconder atrás dessas dores. Sacode a poeira. Não aconteceu até hoje, mas a partir de hoje vai acontecer. Não deu certo até hoje, mas a partir de hoje vai dar certo. Ei, fui abandonado até hoje, mas a partir de hoje eu tenho alguém que é ao meu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Levante a tua mão comigo. Eu quero declarar que se alguém te procurar no teu ontem, se alguém te procurar no teu passado, se alguém te procurar na tua dor, não vai te achar mais a partir de hoje. Por quê? Porque você não está mais lá. Você não está mais no teu ontem. Você não está mais no teu passado. Você está no futuro. Você está na promessa. Você está nos passos avançando. Deixa eu ver quem está dando passos para avançar aqui. A sua fase até hoje era assim: você tentava andar e todos os caminhos estavam fechados adiante de você. Josué, vou sair, não pode, portão do Egito está fechado. Vou embora, não posso, porque soldados estão garantindo que eu não saia daqui. Não posso, porque se eu tentar fugir vão me matar e vão me prender. Então ele tentava ir, todos os caminhos estavam fechados. Mas quando ele entendeu o ambiente da promessa e o que Deus tinha para ele no futuro, agora inverte. Deus está dizendo: levanta e atravessa. Deus não está perguntando como que ele vai atravessar. Deus só está mandando ele levantar, porque Deus está dizendo assim: ó, enquanto você se levanta e começa a andar, eu já estou indo na frente, abrindo o Jordão. Não, eu vou repetir porque você precisa entender isso. Deus está dizendo: se levanta e comece a andar, porque andar é com você, abrir o Jordão é com Deus. Deus vai fazer o sobrenatural, sabe por quê? Porque o texto diz que o Jordão ele está em caída, é um rio. Então, se Deus reter o Jordão, as águas aqui viram como uma represa e as daqui vão o quê? Embora, se esvaindo. Mas Deus foi mais profundo ainda. Primeiro, Deus parou as águas do Jordão. Segundo, Deus abriu um caminho no meio do Jordão. Parede de água aqui, arquitetura celestial, cenário celestial. Parede de água aqui, e Moisés e Josué atravessando, e Deus dizendo: eu sou o mesmo que fiz essa arquitetura para Moisés. Enquanto ele atravessava o Mar Vermelho, eu fiz parede de água de um lado e parede de água do outro, e ele atravessou. Eu sou o mesmo, eu não mudei, porque enquanto você anda, eu vou preparando uma nova arquitetura diante de você. Não vou falar para você melhorar o glória. Enquanto você anda, eu estou preparando um novo cenário diante de você. Enquanto você anda, os seus olhos vão ver o que a sua geração ainda não viu. Os seus olhos vão ver o que a sua família ainda não viu. Ei, a geração de Josué viu o que nós tentamos reproduzir hoje, mas é quase impossível. Ele viu uma parede de água sendo construída sem nenhum mecanismo e tecnologia usada, apenas o poder sobrenatural de Deus agindo. Ei, Central do Avivamento, Deus me trouxe aqui debaixo de uma autoridade e disse: Rodrigo, fala para as famílias que a partir de hoje as famílias
famílias vão viver cenários extraordinários, arquiteturas extraordinárias, o que os teus olhos ainda não viram, o que não subiu à tua mente, o que não chegou ao teu coração, o que você jamais poderia imaginar que iria viver com a tua casa e a tua família. Pelo amor de Deus, levanta a mão, que eu estou profetizando e dizendo: se prepare, é o que você vai viver, é o que você vai contemplar, é o que você vai alcançar. Deus vai fazer você andar, Deus vai fazer a tua vida andar, Deus vai fazer você conquistar, Deus vai fazer você chegar aonde você jamais imaginou que poderia. Eu encerro agora para orar com você. Qual o segredo de Josué? Se Deus fez a promessa e levantou Moisés como libertador, por que Moisés não chegou? Moisés cometeu uns erros que nós não podemos cometer. Cadê os homens casados aqui? Moisés cometeu um erro que nós homens não podemos cometer. Não tem como ir e largar a família para trás. Moisés estava tão focado na vida que os filhos nascem e ele esquece que ele é hebreu. Ele não circuncida o filho, aí quase morre. A única circuncisão que aconteceu por uma mulher foi a de Zípora, fazendo dos teus filhos, e pegou o crepúsculo do filho e colocou nos pés com o sangue de Moisés, para Moisés não morrer. Aí quando ele não morre, levanta, ele fala para ela assim: ó, volta com as crianças para casa do teu pai, e eu vou para o meu propósito. Aí ele vai para o Egito e tal. E você vai ler a história, você não vê em nenhum momento ele preocupado com a família. Quem está preocupado? Jetro, que de repente bate no arraial, lá no meio do deserto, e alguém chega na tenda de Moisés e diz assim: Moisés, tem um coroa aí, um velho, está dizendo que é o teu sogro e está com a tua mulher e os teus 2 filhos. Jetro é aquele que vai colocar a família como prioridade. Jetro é aquele que vai dizer assim: Moisés, deixa eu te falar uma verdade, nenhum sucesso, nenhuma riqueza, nenhuma conquista vale a falência da família. Então vem cá, você está vivendo aí o epicentro do sobrenatural de Deus, do livramento de Deus, mas eu vim aqui colocar a tua família onde não deveria ter saído, a sua mulher e os teus filhos do teu lado. Eu vim aqui, estou colocando. Só que Moisés está preocupado com a vida, atendendo dia e noite, trabalhando dia e noite. Aí Jetro está assim, ó, sentado assim, olhando bonitão. Aí entre entrar um e sair outro, Jetro chega para Moisés e fala assim: ô bonitão, ô Moisésão, ô poderoso nas informações, deixa eu te falar, vai morrer, hein? Você não vai dar conta, hein? Vai perder tua família, hein? Por que Moisés, você não separa capitões de 100, capitões de 50, chefes, bota para atender e você fica com as demandas mais altas? Aí Deus vira para Moisés e diz assim: você não vai entrar na terra. Eu acredito que isso foi difícil pra caramba para Moisés. Eu acredito que isso mexeu com as emoções dele, mas ele não se perdeu, tá bom, ele vai para o monte se encontrar com Deus, Deus recolhe ele, parece para Josué e fala assim: você agora. Aí Josué está indo para poder viver todas as promessas de Deus, mas antes de ir, o que ele levanta e se diz? Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei quanto a vocês,
Vocês podem seguir os deuses dos amorreus, vocês podem viver tudo que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Eu estou decidido. Eu não abro mão de uma coisa. Eu e a minha casa serviremos a Yahvé. Eu e a minha casa viveremos na terra da promessa. Viveremos todas as promessas. A promessa de Deus não é individual, a promessa de Deus é para você e a sua casa. A promessa de Deus é para você e a sua família. Fica de pé comigo que eu quero orar.